Olá, espero que vocês estejam bem, continuem estudando. A aula de hoje é sobre linguagem. Nós vamos relembrar um pouquinho dos aspectos que envolvem o conceito de linguagem. A gente sabe que tem linguagem conotativa, linguagem denotativa. Hoje a gente vai falar sobre a linguagem não verbal. A gente vai lembrar a linguagem verbal, que é aquela que se dá com palavras, e a não verbal, que é a que se dá com imagens. É essa não verbal que a gente vai trabalhar dentro do conceito dos sistemas e a sua função, para que elas servem. Aí eu botei aqui uma tirinha para que vocês visualizem a função da imagem interagindo com o texto. Fala sobre corretor ortográfico. Aí a gente precisa aqui, relacionar a questão do abraço e dele falando: eu te asno tanto, Judite. Esse asno seria eu te amo tanto, Judite, fazendo uma sátira aí aos corretores ortográficos que tanto nos dificultam a vida às vezes. A gente digita uma coisa e ele corrige com outra que não tem nada a ver com aquilo que a gente quis dizer. Enfim, aí nós vamos dividir, dentro desse conceito de linguagem não verbal, quais são os elementos que vão compor essa imagem. Então, começamos a falar dos ícones. Os ícones são aquelas imagens que representam o objeto do jeito que ele é. Ele precisa ter uma relação, botei aqui, uma relação direta. A gente precisa olhar o objeto e entender que aquela imagem representa exatamente aquilo ali. Isso aqui a gente vê e associa logo o íconezinho de uma impressora. Tá? Indícios. Os indícios não são... A relação agora não é mais direta. Você vai ter uma imagem e vai precisar entender o que aquela imagem nos remete, o que aquilo ali tem de interpretação para a gente poder fazer. A relação ela é indireta. Então, a marca do pneu pode indicar que houve uma parada brusca, que um carro específico passou por ali e assim vai. Por último, a gente vai falar dos símbolos. Os símbolos, eles precisam ser interpretados. A gente precisa ter um conhecimento prévio, uma explicação prévia para entender o significado daquilo ali. Então, é uma imagem que nos remete a um conjunto de significados. Levando tudo isso em conta, aí a gente vai jogar esse conceito de signos, de ícones, símbolos para os sistemas de comunicação. Então, a linguagem ela pode ser identificada em diversos sistemas. Esses sistemas eles estão para que a gente possa comunicar, para que a gente possa, dentro de um contexto, especificar o nosso objetivo discursivo. Eu quero fazer uma propaganda, eu quero, fazer uma redação dissertativa, expor a minha opinião, o que eu pretendo no meu determinado texto. E aí a linguagem ela vai servir para isso. A gente precisa usar a linguagem adequada no momento adequado para que a gente alcance o que a gente pretende. Então, coloquei aqui algumas coisinhas. Vamos lá. Sistema informativo. Aí a gente vai começar, vocês vão perceber que a apostila de vocês vai dividir os sistemas e a gente vai trabalhar os elementos gramaticais de acordo com os sistemas e de acordo com os gêneros que esses sistemas abraçam. Então, começamos pelo informativo. O sistema informativo, ele tem um objetivo de clareza, informação. Então, eu preciso ter uma linguagem clara, uma linguagem denotativa, e as imagens elas precisam trazer essa ideia também, tá? Elas vão estabelecer dentro de um contexto a função dessa objetividade. Eu coloquei aqui, por exemplo, uma capa de um jornal. A gente tem todo um sistema gráfico que foi pensado para arrumar o texto direita e esquerda, centralizar, para botar uma imagem. Tá? Isso aqui é a linguagem não verbal atuando com a linguagem verbal. Tá vendo? A imagem funciona como elemento significativo para ampliar a expressividade do texto. Então, já começa por aqui. A apresentação do jornal foi pensada graficamente. Sistema artístico. O sistema artístico vai também trabalhar com recursos infinitos. E aí, o recurso de imagem utilizado vai depender do gênero textual. Então, por exemplo, aqui, num poema, a gente tem a rima, a sonoridade, mas tem alguns
textos que trabalham com a imagem. O próprio texto ele é arrumado. E aqui eu coloquei, né, uma coreografia, a coisa da dança, trabalha muito com o visual. Você precisa esteticamente olhar o que eles estão fazendo. Uma escultura vai trabalhar com a imagem. Então, esse sistema artístico está muito associado também à questão da linguagem mista. Sistema publicitário, a gente precisa, para vender o produto, expor esse produto. Então, o que você pretende convencer? Né? Quem, como, por quê, quando? Você vai usar as imagens de acordo com essa função. Né? Eu botei aqui, ó, para a consecução dos objetivos, o sistema publicitário vale-se da função apelativa. Lembra das funções da linguagem? Aquela função do convencimento? E aí a imagem ela está a esse serviço aqui também no cartaz. Então, assim, ó, atentem-se para os textos, para a função comunicativa, para o objetivo discursivo e aquela imagem que aparece, ela cumpre qual papel? Isso aqui é importante vocês identificarem. A gente sabe que a prova do Enem trabalha muito com esse contexto de relação texto verbal com imagem, aqueles gráficos que vocês precisam ler, isso em qualquer elemento da prova, né? Em qualquer linguagem, pode aparecer lá na matemática, na física, na biologia. Essa leitura de imagens ela é muito importante para vocês. Então, qual a função dessa imagem para aquele texto? Tá bom? Continue estudando. Beijos e até a próxima.